Olá, estamos de volta aqui com Roda de Mulheres, hoje falando um pouco sobre a situação drástica que vivenciamos durante a pandemia, que foi a situação da violência contra a mulher. E a gente tem um depoimento muito bacana, muito forte e impactante, principalmente em relação às mulheres negras, porque dentro desse contexto da violência, né, a mulher negra é como ela sofre diversos tipos de violência ao mesmo tempo. E dentro desse contexto da pandemia, a mulher negra também foi mais uma vez, dentro dessa estatística, muito mais violentada, digamos assim. E a gente foi conversar com a professora, escritora e antropóloga, professora da Unilab, professora Denise da Costa. A gente vai ouvir agora o depoimento dela. Dados da ONU vinham apontando que a violência contra as mulheres iria se agravar no contexto da pandemia da Covid-19 desde o início da pandemia. Já existem estudos muito bem elaborados que mostram que contextos de epidemia em vários países do mundo agravam situações de agressão a mulheres. Quando a gente fala mulheres negras, esse dado é ainda mais alarmante, porque as mulheres negras, além de enfrentar o sexismo, enfrentam o racismo. Eu trouxe aqui alguns dados para a gente pensar os perfis das mulheres negras no contexto urbano, lembrando que existem mulheres negras quilombolas e mulheres negras que estão no campo. Eu vou focar só nas mulheres negras que estão nos contextos urbanos. 67% das profissionais da enfermagem são mulheres negras, de acordo com dados do COFEN. De acordo com a IPEA, 63% das mulheres trabalhadoras domésticas são negras. E 47% das mulheres negras trabalham no mercado informal. Ou seja, o isolamento social não foi uma realidade para a maioria das mulheres negras em contextos urbanos. Isso já incide uma violência sobre elas, porque elas têm mais risco de contaminação. No que se refere ao caso de violência doméstica mais especificamente, eu quero destacar dois aspectos. O primeiro é o fato de que as mulheres negras não têm acessado serviços de delegacia e de defensoria, porque essas ficaram suspensas ou em regime parcial durante a pandemia. O outro aspecto é que cada vez mais políticos e pessoas públicas têm declarado frases e declarações racistas e sexistas nos meios de comunicação, o que dá um respaldo para que a violência doméstica incida sobre essas mulheres. Então, esses são dois aspectos que a gente tem que destacar no que se refere à violência doméstica para mulheres negras no contexto de pandemia. Bom, muito bem colocado aí pela professora Denise, né, que é professora da Unilab, antropóloga, e a gente estava aqui, inclusive, lembrando que um caso bastante emblemático dessa situação da violência da mulher negra, que inclusive não pôde cumprir o isolamento social, porque boa parte delas estava trabalhando nas casas como doméstica, né, o caso do menino que caiu do 9º andar lá no Recife, o caso agora da Sarita Corte Real, né, a patroa, que colocou a moça que trabalhava lá para passear com o cachorro, ficou cuidando do filho e o filho da empregada caiu do 9º andar, né? Então já é uma situação que a gente tem um exemplo muito forte que viralizou na internet aí durante justamente o período de isolamento social, quando a moça devia estar em casa cuidando do filho dela e cuidando da saúde dela, mas ela não podia. A patroa, inclusive, né, esposa do prefeito da cidade, colocou ela para trabalhar numa situação duplamente violenta, né? Na situação de que ela não pôde cuidar da saúde dela, porque ela poderia perder o emprego, muito provavelmente perderia. Isso aconteceu com milhares de mulheres negras e que trabalham como domésticas durante a pandemia, e ela ainda perdeu o filho dela por essa situação, né? Então, realmente são situações em que a mulher negra ela é violentada duplamente, triplamente, porque não é só a questão do sexismo, né? Tem a questão do racismo que incide fortemente. A forma como o sexismo incide também é diferente. A maneira como se objetifica o corpo das mulheres negras, não é? É como se elas tivessem que ocupar determinados lugares, como se elas não pudessem estar em outros lugares. Então, isso é uma violência histórica, né, no Brasil. Um país que sofreu um processo de escravidão e que a gente considera que a abolição também, ela não o libertou, né? Ela deixou à mercê, nunca teve nenhuma política de reparação.
em relação a isso, né? Foram colocados à margem, Foram literalmente, colocados né? à margem, né? Então, assim, são muitos obstáculos, elas são mais vulneráveis, né? A diferentes formas de violência e a maneira também como o gênero, como os papéis que são definidos para elas também é diferente das mulheres brancas, né? Então, apesar da violência ser democrática e atingir a todas, né? Em relação às mulheres negras, são diferentes formas de opressão também, né, que elas vivenciam no corpo, né? Então, é uma situação gravíssima que o país precisa enfrentar. Né? E que a gente precisa ter política pública para enfrentar. E é grave, como ela mesma falou, e é grave quando um político ele vem com esse discurso, entendeu? Contra as mulheres negras, quer dizer, colocando elas no lugar, entendeu? De não reconhecer. Sim, é um lugar de não sujeito, elas são objeto, mercadoria, coisa. Exatamente. E nesse caso específico aí, a gente vê uma questão de gênero entre mulheres, né? Porque é uma mulher servindo a outra, né? Uma privilegiada, branca, classe média, a preta lá da periferia que precisou, como você falou. Se eu não me engano, eu não tenho certeza, eu acho que essa moça que perdeu o filho, ela teve até a Covid e não foi nem afastada do trabalho, eu não tenho certeza, mas acho que eu li alguma coisa. O primeiro caso de Covid e no a Brasil questão foi do racismo, de uma doméstica. Foi. E a questão do racismo em si, quer dizer, será que essa... De óbito, né? A relação ali era de patrão e empregada, tudo bem, mas é uma criança de 5 anos. Será que ela teria feito isso com o filho de uma amiga que estivesse no apartamento dela? Ela teria aberto o elevador e teria colocado a criança dentro para a criança ir sozinha? Não precisava nem ser amiga, se fosse de uma conhecida, se fosse uma criança branca. Sim, será que seria a mesma atitude? Sozinha no elevador, ligar e deixar a criança descer sozinha. E é tão estrutural, esse racismo é tão estrutural e cruel que as próprias pessoas negras acabam reproduzindo também, né? É tipo quando você olha uma pessoa no espaço, ela é negra, você é negra e você está olhando uma pessoa negra. Você já há um estranhamento, aí a grande chave é você passar a refletir sobre isso, né? O problema não é você pensar aquilo que você está pensando, né? Porque você está simplesmente reproduzindo algo que você cresceu ali vivenciando e alguém dizendo sempre, enfim, a sociedade dizendo que era aquilo ali mesmo, né? Eu acho que o grande lance, inclusive para nós, pessoas negras, é justamente virar essa chavinha e você passar a refletir. Por que eu estou pensando isso? Por que eu estou olhando com estranheza essa situação? A gente deve olhar com estranheza, por exemplo, quantas mulheres negras tem ali naquela mesa debatendo, na universidade, aqui... Tem um banco de imagens, né? Com os bancos de imagem que já dispõem aquelas imagens para você utilizar em matérias, né? E aí sempre foi aquela imagem do padrão europeu, né? Da pessoa branca e tal. E aí agora, recentemente, eu estou fazendo um trabalho que eu estou precisando pegar essas imagens do banco de imagens e eu comecei a notar que tinha muito mais pessoas negras. Quando foi hoje, eu olhando, eles fizeram um editorial falando sobre isso. É um banco americano, um banco de imagens americano, que tem 25 anos de existência, né? E eles estavam fazendo uma retratação. Somos racistas, mas a partir de hoje isso vai mudar. E aí, eu antes de ver esse editorial que eles tinham colocado no site, eu passei a notar que realmente as fotos estavam diferentes. Tinha pessoas de várias cores nas fotos. Mas é por isso, né? que é importante esse tipo de debate, porque a sociedade precisa realmente discutir essas questões, né? Já está acontecendo algumas mudanças, por exemplo, inclusive no lúdico, porque a criança ela precisa de uma referência. Eu achei emocionante aquela menininha que via aquela apresentadora de telejornal, que é negra, ela se vendo ali... A identidade, né? A identificação. Então, assim, hoje você vai numa loja, você encontra bonecas negras. Antigamente, não. Então, assim, é necessário que a sociedade discuta. E tem que se falar mesmo, e falar sempre. E assim, apesar de não ser o nosso lugar de fala, enquanto mulher, que não é negra no meu caso, né, enfim, mas a gente ser antirracista para mim, assim, é como uma obrigação mesmo, sabe? A gente se colocar contra sororidade. qualquer tipo de opressão. Feminista, sim. Né, João? Eu acho que não tem condição de você ser feminista. Precisa ter uma corrente. Sem ser antirracista. Bom, mas aqui na nossa roda hoje a gente tem a Jorge Guedes, né, que ela trabalha, inclusive, enfrentando, né, no enfrentamento à violência no órgão, mas ela é também cantora, né, Helena? E, Jorge, queria que tu me falasse um pouquinho da tua carreira, né, como é que tá, quais são os próximos singles aí que você está preparando.
Então, tá tudo junto e misturado, né? Eu digo muito isso, assim, porque eu sou servidora pública, trabalho no juizado, trabalho com mulheres, sou feminista, então a música entra lá no juizado, a música sai de lá como inspiração também, né? Por essa militância feminista. E aí eu tô, vamos dizer, carreira solo, porque eu já venho de movimentos de corais lá atrás, mas desde 2005, né? Já são o quê? Mais de 15 anos são 15 anos, né? De estrada, né? Carreira, não, eu digo como Roger Rogério, de caminhada, porque a gente vai caminhando devagarinho. E a gente lançou um single recentemente, que foi o 7.000 Léguas, teve a produção, né, do Caio Castelo, um lyric vídeo lindo da Andréa Manuel, que é outra também cantora, compositora, que foi um grande presente. Só para fazer uma aspas, que o Caio Castelo é o esposo aqui da nossa... Eu sei. É muito legal. Então, a 7.000 Léguas, ela é muito interessante, porque ela é uma música que ela fala de relacionamento, mas ela também pode ter esse viés da interpretação do que a gente está falando aqui de relacionamento abusivo, né? Ela é uma música que ela tem 3 movimentos. O primeiro movimento é sempre uma metáfora com a água, e a água clara, a piscina, o deslumbre, o mergulho, e depois vem a lama, né? Vem o lodo, vem a zona abissal, que é o que você não conhece, que são os monstros. E depois daquilo tudo, daquele engasgo, você emergir, respirar e ver aquela água vazando no ralo, né? E você seguindo seu caminho, né? Então, assim, é uma música que a gente pode, inclusive, trabalhar nos grupos, né? Nas reflexões. E é uma música que vai encerrar o nosso programa de hoje. Legal. Infelizmente, está chegando no finalzinho. Mas eu gostaria que cada um de vocês desse, sim, uma palavrinha final para a gente encerrar. Eu queria agradecer, dizer mais uma vez que foi uma honra estar aqui com vocês. Acho fundamental a gente discutir. Quanto mais a gente discutir, mais mulheres vão estar ouvindo, mais mulheres vão estar se percebendo também nessa questão. E uma coisa que você colocou, Lana, que é fundamental a gente pensar também que nós não estamos sozinhas. Quando a gente estiver passando por qualquer situação de violência, né, que a gente fale para uma amiga, que a gente busque a rede, né, busque pessoa que apoie, né, não ultrapassar esse caminho aí que bloqueia a gente, né, para poder denunciar, porque isso também é fundamental para que a gente possa ir tomando medidas contra essa violência. Na né? UES vocês têm um trabalho de acolhimento lá. Sim. Podia falar um pouquinho a respeito dele? Sim, eu coordeno o núcleo de acolhimento às mulheres em situação de violência, lá da UES, o NAR. E a gente vem desenvolvendo esse trabalho também há 3 anos, o NAR está fazendo 3 anos. A gente atende estudantes, atende funcionárias e atende professoras que tenham sido vítimas de violência dentro do ambiente acadêmico. E é muito importante ter um órgão assim dentro da universidade, Com que certeza, é um ambiente sim. ali, né? Nós estamos fazendo o nosso regimento também, né, para oficializar várias questões também do NAR e a questão dos métodos e o procedimento em relação à questão da denúncia interna administrativa dentro da universidade. A gente atendeu cerca de 43 mulheres nesse período, em sua maioria estudantes e vítimas de assédio sexual. Bom, meu recado é que, assim, eu acho que a luta, né, essa luta de combater a violência contra a mulher é uma luta da sociedade toda, é uma luta das mulheres, é uma luta dos homens, mas eu acredito, sim, muito que nós somos as revolucionárias da mudança, porque a violência atinge a gente, né? Então, assim, é longo o caminho, não é fácil, é dolorido, são muitas questões, como nós já falamos durante o programa, né? São muitos vieses, é uma questão histórica, mas eu acredito que a mulher, né, ela é essa sujeita, vamos botar no feminino, de superação, e que a gente pode revolucionar isso tudo agora, claro, né, com o apoio da política pública, com o apoio das instituições. Nós estamos vivendo uma fase muito difícil, porque é muito retrocesso. Então, assim, é como foi falado, é uma resistência, né? Continuemos nessa resistência. Jorge, só para finalizar, as redes sociais, né? Onde encontrar Jorge Guedes? Sim. YouTube, Jorge Guedes, lembrando que Jorge é demudo. Instagram, @jorgeguedes.oficial. Facebook também, Jorge Guedes. Ok. Você pode também nos acompanhar através do Facebook e do Instagram. Nós agradecemos muito a presença de todas vocês. Não é isso, Camila? Sim, nosso programa também está no YouTube. Quem perdeu aqui nosso bate-papo pode correr no YouTube da TV Ceará
que nossos programas também estão lá para você acompanhar. Não só Completinho. esse, como todos os outros. Todos né? os outros completinho. Você pode, inclusive, dar lá a sua opinião, participar. Você pode Mandar sugerir, sugestões. exato, você pode sugerir o tema que você gostaria de tratar aqui, entendeu? Estamos abertos porque essa casa é de vocês também, certo? Olha, muito obrigado pela presença de todos vocês mais uma vez e a gente volta no próximo programa. Até lá. Tchau, tchau.